Anne. Bem, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Pronto, apareceu minha tela agora toda, né? Apareceu, Anne? Sim. Ok. Eu sou biólogo de formação, professor, trabalho há muito tempo na área de saúde, né? Trabalhei muito tempo na área de educação e saúde. Fui professor durante 7, 8 anos nos cursos de biomedicina, enfermagem e fitoterapia, na Faculdade de Santo Antônio. De vez em quando atuo na UNEB também como professor, na pós-graduação. E sou aromaterapeuta e terapeuta natural, ok? Então, trabalhei muitos anos na antiga Fundação CESP, trabalhei algum tempo na Odebrecht, na área de meio ambiente, e hoje eu trabalho com saúde natural, ok? Nós vamos apresentar hoje para vocês aqui uma ideia relativamente nova e, ao mesmo tempo, antiga, que são as alternativas naturais de tratamento. Eu sei que a Geise é enfermeira, né, de formação, técnica, depois enfermeira. Não sei se foi minha aluna, achei você familiar, não sei se foi minha aluna Santo Antônio ou a sua impressão, é tanto aluno, tanta gente, né? Foram 7 anos lá no curso de enfermagem, nos cursos de saúde da faculdade, e muitos alunos, e a gente termina esquecendo um pouco o rosto, mas eu achei o seu rosto familiar. Se não for, paciência. Eu estudei lá no período de 2018 até 2019. Não, 2018 não estava, saí em 2017, então não foi minha aluna, não. Saí em 2017. Então, eu acho que eu não fui sua aluna, não foi, não. Mas vamos lá. Amigos e amigas, o que nós temos para vocês é um novo estilo de vida, e a Viver Saúde é a nossa organização. O Marcos, que está participando conosco aí, é nosso parceiro nessa empreitada de viver de modo saudável. A palestra que eu vou apresentar hoje para vocês, ela foi tema de uma semana de biologia que houve na UNEB, o ano passado, e eu fiz essa apresentação lá e ela ficou tão legal que eu vou só, de vez em quando, atualizando ela com alguns dados novos, algumas coisas novas. Tá? Se vocês sabem, a UNEB realiza a semana de biologia esse ano, não por conta da pandemia, não sei nem se vai ter online, talvez até faça online. E o ano passado a gente ministrou um minicurso lá na área de tratamentos naturais, usando a aromaterapia. A aromaterapia é uma técnica de cuidados com a saúde, usando basicamente óleos essenciais, de diversas formas. É uma terapia, ou uma técnica, podemos chamar assim, antiga, muito antiga. Por isso que eu digo que é uma velha, nova forma de tratamento holístico, porque de nova ela não tem nada, a não ser na sua parte científica, mas em si mesmo já se tratava pessoas com isso há muito, muito tempo. Registros mais antigos mostram do tempo nas cavernas. Existem lá inscrições rupestres que mostram os homens usando ervas aromáticas em diversas circunstâncias. Anne, dê um saltinho aqui, por favor. Deixa o celular aí, dê um saltinho aqui. Então, nós temos, falando de aromaterapia, não podemos deixar de falar de óleos essenciais, ok? Então, o que são óleos essenciais? São compostos voláteis, naturais, extraídos de plantas, extremamente concentrados, que têm diversas funções nos organismos vegetais. Esse material, esses óleos essenciais, eles são extraídos pela técnica de destilação a vapor por arraste e também prensagem a frio. Nesse caso da prensagem, está mais para cascas, para caules, às vezes raízes também, e são métodos extremamente seguros. Os óleos essenciais eles são extremamente potentes, sem efeitos colaterais. Existe todo um processo de coevolução, seres vivos, plantas, e nós estamos, de algum jeito ou de outro, habituados aos óleos essenciais. Todos nós, ouça o que eu estou dizendo, já fizemos ou fazemos uso de óleos essenciais,
não na forma do óleo destilado puro, mas pelo contato com as plantas aromáticas. Quando você faz um tempero que está cortando o coentro, aquele cheirinho do coentro que chega às suas narinas, aquilo ali é óleo essencial de coentro. Está numa concentração muito pequena, mas está ali presente. Quando você tira a casca de uma tangerina, de uma laranja, você está inalando óleos essenciais. Claro que não é o óleo puro, você inala também outras substâncias, mas o que dá o cheiro característico é o óleo essencial. Então, de um jeito ou de outro, todos nós, mesmo sem querer, usamos óleos essenciais. Óbvio, em concentrações extremamente pequenas. Mas, nas plantas, esses óleos eles têm uma potência extremamente alta e, quando ele é destilado, é retirado da planta, essa potência vai a 50, 70, 80 vezes mais do que na planta. Por quê? Pelo que eu acabei de falar. É diferente de você espremer uma casca de limão, sentir o cheirinho, e você usar o óleo essencial de limão. Ali na casca você não tem só o óleo, tem outras substâncias. No frasquinho, no vidrinho de óleo, você vai ter puro óleo essencial retirado das plantas aromáticas. E hoje são mais de 3.000 plantas aromáticas e nós temos aí hoje perto de 300 óleos essenciais sendo utilizados pelo homem. Na foto que aparece aí, vocês estão vendo uma micrografia. A gente sabe muito bem o que é isso, né? No curso de enfermagem, a gente estuda muitas micrografias de diversas estruturas do nosso corpo. É uma micrografia da folha do hortelã. Não o hortelã que a gente tem aqui, que usa para tempero. O outro hortelã chamado hortelã-pimenta, ou peppermint. Então, a foto mostra algumas vesículas e algumas extremidades pontiagudas. As extremidades pontiagudas são chamadas de tricomas, ou pelos, que dá aquele aspecto característico da folha. E essas vesículazinhas, essas bolinhas brancas que vocês enxergam aí, é onde o óleo essencial fica armazenado na planta. Então, quando você pega na folha do hortelã, ele vai estourar essa bolinha, essa vesícula, e o seu dedo vai ficar com o aroma do óleo essencial. Muito legal, não é? Nas plantas, os óleos essenciais eles são extremamente importantes. Por quê? Eles vão atuar como reguladores e catalisadores do metabolismo da planta, que nem os hormônios atuam em nosso corpo, por exemplo, embora também a planta tenha hormônios, nós chamamos de fito-hormônios em biologia. Mas os óleos essenciais eles também regulam diversas atividades metabólicas da planta. Eles vão atuar como meio de comunicação entre plantas. Aí você pergunta, e planta se comunica? Está cientificamente provado que sim. Eu me lembro que um tempo atrás saiu até uma reportagem do Fantástico mostrando a comunicação entre árvores da floresta. É um negócio muito incrível, não dá para falar disso aqui agora. Só em outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas as plantas se comunicam sim, protegendo a planta contra a ação de parasitas, como insetos, que são herbívoros, né, que praticam a chamada herbivoria, que comem a planta, e contra outras ameaças, como fungos, vírus, bactérias. E tem vírus que ataca a planta? Tem. Tem vírus que ataca a planta, tem bactéria que ataca a planta, tem fungos que atacam as plantas e elas se defendem. Os óleos essenciais também são usados para atrair agentes polinizadores, para que a planta possa fazer a chamada fecundação cruzada, aumentando assim a sua variabilidade genética. Também protege a planta contra as mudanças sazonais do clima, ajudando ela a sobreviver nas condições mais diversas possíveis, que variam ao longo do ano, principalmente em regiões que o clima ele é muito diferenciado, muito bem compartimentado. É o caso do hemisfério norte e algumas regiões do hemisfério sul, onde você tem invernos muito rigorosos, muito frios, e verões quentes, primavera e outono também como estações intermediárias. Bem, dentro do que a gente chama de regulador de metabolismo, está, por exemplo, a floração. Vocês lembram muito bem que até bem pouco tempo atrás, eu digo bem pouco tempo atrás porque hoje já é possível fazer isso sem depender do clima. Só existiam frutas no seu tempo certo, né? Tinha o tempo do caju, o tempo da manga, o tempo da jaca, o tempo do umbu e por aí vai. Por que as plantas têm o tempo? É porque os fatores ambientais
eles vão fazer com que elas produzam ou não determinados compostos químicos, entre eles os óleos essenciais, ok? Hoje o homem já consegue produzir alguns hormônios sintéticos que induzem a planta a produzir fora de época, por isso que a gente tem fruta agora praticamente o ano todo, inclusive sem semente. O assunto para outra reunião também. Aqui a gente vê algumas estruturas mais. Em cima, no lado superior esquerdo, vocês têm as vesículas que guardam o óleo da lavanda. Depois, em segundo lugar, da salva esclareia, que é uma planta que produz óleos fantásticos para a saúde da mulher. E a gente vai ter uma reunião, uma live, só sobre os óleos que atuam na saúde da mulher. A gente tem o perpeminte e outras estruturas mais que guardam esses óleos. Bom, em seguida a gente vê, como eu falei, de plantas que sobrevivem em ambientes inóspitos ou não por conta dos óleos essenciais. Essa planta que vocês veem aí é uma planta que cresce no deserto da Somália, lá em Omã, na área do Golfo Pérsico. E vejam que o ambiente é extremamente inóspito, né? Um solo pedregoso, cáustico, as pedras são brancas, o que reflete a radiação solar mais ainda. E essa planta, veja que ela é extremamente rústica, como o nosso cacto aqui no sertão, né, na Caatinga. Vejam que não tem ela em grande quantidade, não é uma planta grande, a gente chamaria de arvoreta, não árvore. E essa planta sobrevive aí nessas condições de extremo calor, pode chegar a 30, 40 graus durante o dia, e extremo frio, pode chegar até abaixo de zero à noite, que é típico dos desertos. E como é que ela consegue sobreviver nessa região com tão pouca água, com tantas condições ruins? Graças às propriedades químicas dos óleos essenciais que ela produz. E quando essa planta é ferida, ela libera a sua seiva, muito parecido em alguns aspectos com o cajueiro. Quem já brincou em pé de caju sabe disso. Quando você fere a casca do cajueiro, sai uma resina, aquela resina endurece e fica parecendo plástico. Ok, é o que acontece mais ou menos com essa planta. E aí se tira essa resina seca, como vocês estão vendo aí na foto, de onde é extraído o óleo essencial de incenso, ou frankincense, no nosso caso. O incenso é um óleo essencial de propriedades fantásticas. Ele tem atuação em diversos processos do nosso corpo, inclusive até nos tratamentos contra câncer. Ele é um rejuvenescedor natural, porque ele incentiva a proliferação, regeneração celular. É um óleo assim dos óleos top essencial do mundo todo. E, por sinal, também extremamente valorizado. Uma outra situação é o pinheiro siberiano. Esse pinheiro que vocês veem em duas situações totalmente diversas. No inverno congelante da Sibéria, onde a temperatura pode chegar a 40, 50 graus abaixo de zero, e o mesmo pinheiro no verão, no período mais quente da Sibéria, que lá, o quente de lá ainda é muito frio para nós aqui. Aí vem a pergunta, por que essa planta não congela no inverno todos os seus vasos condutores de seiva? Porque se congelasse, ela iria morrer. Não congela porque ela produz um tipo de óleo especial que é rico em substâncias da classe dos terpenos, né? Classe química, os terpenoides, e eles evitam que a água que circula dentro da planta ela congele. É algo assim fantástico. Os óleos extraídos dos pinheiros, eles são muito bons, o cipreste, por exemplo, né? O pinheiro siberiano e tantos outros mais, o abeto, que são óleos assim fantásticos. O cipreste mesmo, para problema de circulação, é algo inacreditável. Eles são extraídos por esse método que eu falei, que é a destilação por arraste. Vejam que nesse processo as folhas são colocadas acima da água fervente. Vocês estão vendo aí o calor, né? O fogo, a água, e essa água é aquecida, vira vapor, e o vapor de água ele vai passar por cima, por dentro, por entre as folhas da planta, ou flores, ou de onde seja tirado aí o óleo essencial, e ele vai fazer com que o óleo essencial que está presente na planta, ele também vire vapor. Aí os dois se misturam. Vão chegar num condensador e vão passar pelo resfriamento, né? A entrada de água fria, saída de água quente, e condensam. E vão para um repositor onde
óleo e água irão ser separados. Como? É simples. Na verdade, eles não se misturam. Então, óleos essenciais, na verdade, eles não são óleos, não são substâncias oleaginosas. Por quê? Porque ele não tem na sua composição ácidos graxos. É chamado de óleo essencial porque, principalmente, por não se misturar com a água. E aí fica fácil separar os dois. A sobra é uma água que é chamada de água floral, né? Ou também conhecido como hidrolato ou hidrossol, que ainda tem moléculas de óleo essencial e é muito usado na indústria da perfumaria. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, viu, vai sinalizando no chat que Leane vai passando para mim aqui. Eu não posso ver o chat agora, eu estou com a tela inteira compartilhada. Bom, e os óleos essenciais? Como é que eles agem em nosso corpo? É muito simples. Quando a gente inala um óleo essencial, e eu vou mostrar para você daqui a pouco como que isso é feito, seja pela via aromática, que é respirando, inalando esse óleo, difundindo no ambiente, seja por via tópica, que é a aplicação dele na pele, em áreas do corpo, diluído em um óleo carreador. Eu explicarei também o que é um óleo carreador. Ou até mesmo por ingestão. Os óleos essenciais da Duterra são os únicos óleos essenciais no Brasil liberados pela Anvisa para ingestão. Existem outras marcas de óleos essenciais no mercado brasileiro? Tem. Inclusive, tem indústrias nacionais que produzem óleos também muito bons. Não vou dizer que não. Porém, devido ao grau de pureza que os óleos essenciais da Terra têm, em virtude de uma certificação, inclusive internacional, a Anvisa não teve como negar a liberação de alguns dos nossos óleos para ingestão. Isso está autorizado, devidamente registrado, tudo certinho, ok? Esses óleos, em 20 minutos, eles estão nos sistemas corporais. São extremamente eficazes, por quê? Muito simples. Eles são moléculas tão pequenas, e por isso eles são extremamente voláteis. Se você pega uma gota de óleo essencial e pinga em cima de alguma superfície, em alguns momentos ele vai desaparecer totalmente, ele vai volatilizar. Que nem acetona, que nem éter. Por quê? São extremamente pequenas as moléculas. E isso dá a elas uma facilidade de atravessar as barreiras lipídicas de bactérias, de fungos, da própria célula, indo inclusive, ou sendo inclusive capaz de destruir aquelas estruturas virais. Então, tem óleos essenciais que são potentes no combate a vírus, no combate a bactérias, a fungos, regeneradores dos sistemas. Então, são substâncias assim fantásticas. Aí vem a questão, como o óleo essencial eles penetram no nosso corpo? Pode ser pela pele, como eu falei, através de cremes, pomadas, sabonetes, massagem com óleo carreador, shampoo. Tem várias formas de botar no corpo, através da pele. Pode ser também por inalação ou ingestão. Aí vem a grande questão que muita gente fica encucado, e eu confesso que eu também fiquei quando eu conheci os óleos essenciais. A pessoa que me falou de óleos essenciais, muito entusiasmada, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Por quê? É muito simples. O meu alarme científico, ele soou logo, né? Como biólogo, eu tenho, evidentemente, diversos, digamos assim, aspectos técnicos que precisam ser preenchidos para eu ser convencido de alguma coisa. E aí eu fui pesquisar, mas como é que um cheiro ele vai afetar o meu sistema biológico, né? O meu físico? E aí eu fui estudar. Digo, eu vou meter a cara, eu vou estudar esse negócio a fundo, vai procurar informações mais concretas sobre essa situação. Bom, pesquisando, eu descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, vocês lembram que quando a gente sente o cheiro de uma comida bem gostosa, que você está com muita fome, a primeira reação nossa é o quê? O que acontece no nosso corpo? Você começa a, como diz o povo, encher a boca de água, né? Ou seja, salivar. O cheiro mexe com isso, provoca uma resposta fisiológica.
Da mesma forma, um cheiro muito nauseante, de carniça, por exemplo. A pessoa sente vontade de vomitar e muitas vezes vomita. Então, o cheiro provocando uma reação no corpo. Quando você ouve aquela música do seu primeiro namorado, que você tem boas lembranças até hoje, embora não o ame mais, não goste mais, mas lhe traz uma sensação boa, ou de uma viagem que você fez, de um encontro com sua mãe, com seu pai, o nascimento do seu filho, da sua filha, aquele som ou aquele cheiro, ele lhe evoca lembranças muito boas. Como o contrário também é verdadeiro, né? Alguns cheiros lembram acontecimentos ruins que a gente prefere esquecer. Então, o óleo essencial, quando ele é inalado, ele vai diretamente para o sistema límbico. E quem é da área de saúde sabe muito bem o que é o sistema límbico. O sistema límbico ele vai regular diversas situações em nosso corpo, principalmente a área dos sentimentos, das emoções, as memórias, a área de aprendizagem, a área de energia física, ou seja, assim que as moléculas aromáticas elas chegam ao sistema límbico, ele vai disparar diversos neurotransmissores que vão ter ação. No caso, pode ser sedativa, a depender do óleo que você use. Se você usa uma lavanda, por exemplo, a lavanda francesa, não a lavanda brasileira, você vai ter uma ação sedativa, vai acalmar. Se você usa um alecrim, por exemplo, que eu cheirei aqui na estante, que eu passei o dia todo dando aula, e aí o alecrim, ele abre as vias aéreas, bota você para cima, dá um up. Ele é chamado de óleo do estudante. Ele dá mais foco, dá mais atenção, você concentra mais sem causar efeito nenhum. Atua também nas questões psicoemocionais, sim. Os óleos essenciais são usados hoje nessa área também, aliviar o estresse, a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, os sentimentos negativos que influenciam no nosso físico. Geise, que é da área de enfermagem, sabe muito bem que as emoções elas vão poder potencializar, quando elas são positivas, o nosso sistema imunológico, como elas também, quando são negativas, podem deprimir o sistema imune. Isso aí é cientificamente comprovado, a gente sabe disso. Então, nesse contexto, os óleos essenciais também vão atuar. Bom, vamos lá. Temos aí uma ilustração do sistema límbico mostrando como esses cheiros chegam até ele e como ele vai disparar essas diversas reações fisiológicas, né, do nosso funcionamento corporal, para quem não é da área. Os óleos essenciais, eles são muito potentes. Para você ter uma ideia, uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta, o peppermint, ele tem uma equivalência aproximada a 28 xícaras do chá de hortelã. Então, é algo extremamente potente, concentradíssimo, como eu falei. Tem essa capacidade de ser eficaz, porque vai atuar a nível celular, vai atuar na raiz do problema, e não apenas nos sintomas, como muitas vezes os medicamentos fazem. A do Terra, ela tem um padrão CPTG, que é certificado de pureza testada e garantida aqui no Brasil, mas nos outros 53 países onde a empresa atua, CPTG significa certificado de pureza e grau terapêutico, porque os óleos são usados para fins terapêuticos. Aliás, você que é da área de enfermagem, na França, na Inglaterra, na Alemanha, é muito comum o uso de óleos essenciais nos hospitais. Os médicos usam, os enfermeiros usam e ministram também. Aqui no Brasil é que a indústria farmacêutica faz um lobby desgraçado para evitar o uso dos chamados procedimentos alternativos, né? Ou as práticas integrativas complementares, que é o uso de chás, de fitoterápicos, da água, da argila, da constelação de Reiki, da constelação do Reiki, e várias outras, a apiterapia, e a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas os óleos do Terra têm esse certificado de pureza e por isso a Anvisa liberou para ingestão. Aqui nós vemos uma outra situação onde nós vamos ter aí uma foto descrevendo algumas coisas. Primeiro, a gente tem aí o nosso modo de usar. Pode ser através do uso aromático, que é você sentir o cheiro. Isso aí pode ser feito através da colocação
do óleo na palma das mãos e inalando. Pode ser feito também através de um difusor e também através da dispersão desse óleo no ambiente em um spray, por exemplo, como a gente usa na nossa casa aqui. Tem o uso tópico, e nesse caso vai ser colocado na palma da mão ou em um vasilhame para distribuir pelo corpo, passar no corpo, ok? E também interno, que pode ser beber com água, pode ser na forma de cápsulas, tem umas cápsulas vegetais que a gente compra, pinga o óleo dentro, tampa a cápsula e toma ele com água. Ou pode ser até uso sublingual. Eu tenho algumas pessoas que eu oriento nos seus tratamentos e usam, uma delas é minha filha, ela tem depressão por conta de ter perdido a mãe muito cedo, a avó, enfim. Não vem ao caso agora. Ela fazia o uso de remédios controlados, mas não fazem bem, a gente sabe disso. E ela está sendo tratada hoje com a lavanda francesa, usando sublingual 1 a 2 vezes ao dia. E os efeitos têm sido muito bons. Então, o óleo pode ser usado tópico, aromático ou internamente, ok? Óleos muito fortes precisam ser diluídos. A foto que aparece aí desse frasquinho marrom é um óleo fracionado de coco, que a Nuterra tem. Não é aquele óleo de coco que vocês compram aí nas lojas para fazer comida, para uso culinário. Esse óleo de coco a gente chama de fracionado. Por que fracionado? A empresa ela pega o óleo de coco e tira dele aquelas cadeias de ácidos graxos pesadas e deixa só o que a gente chama de triglicérides de cadeia média. Então, ele lembra muito a sua composição, o óleo Johnson. Aquele óleo Johnson que passa em criança. Ele não tem cheiro de coco, não tem gosto de coco, não deve ser usado na culinária, porque não é essa a função dele. Ele é apenas para conduzir os óleos essenciais com mais facilidade para dentro de nossa pele. E também segurar, não é? Porque quando você passa óleo essencial puro na pele, ele vai volatilizar uma parte e outra, o corpo vai absorver. Então, passando junto com o óleo carreador quer dizer que carrega para dentro, ele evita que o óleo volatilize rápido e você não perde óleo. Rapidamente, passando por esse aspecto histórico, aí é um químico francês, René Maurice Gattefossé. Ele tinha com a família uma indústria de perfumes na França. Houve um acidente no laboratório, ele teve queimaduras nos braços. Lembre-se, era a década de 1920, ainda não havia antibióticos, a penicilina ainda não tinha sido descoberta por Fleming, e os ferimentos infeccionaram e o médico da família sugeriu amputação. Caso o processo prosseguisse de gangrena, iria ter que amputar os braços dele. Ele lembrou que, em algum tempo, alguém das comunidades tradicionais mencionava que a lavanda era um cicatrizante. Então, ele começou a passar nos braços óleo essencial de lavanda que eles tinham no laboratório para fazer perfume, que também os óleos essenciais são usados na arte da perfumaria, como também na indústria de alimentos. Passou os óleos essenciais, o óleo de lavanda, e, para surpresa dele e do médico, o processo de cicatrização foi tão fantástico que a amputação foi descartada. A partir daí, ele se dedicou a estudar as propriedades curativas dos óleos essenciais, não só da lavanda, mas também de outros óleos, e cunhou esse livro aí, né, Aromaterapia, que é um livro que até hoje é básico para quem estuda aromaterapia, embora não tenha tradução ainda em português, mas está saindo. Depois dele, na década de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, esse médico aí, Jean Valnet, ele era cirurgião do exército francês, e na falta de penicilina, já que não era tão produzida como é hoje, ele começou a usar nos soldados feridos na guerra os óleos essenciais, principalmente a lavanda e a melaleuca, que é um óleo de origem australiana, chamado tea tree, ou árvore do chá, e com resultados fantásticos. Depois da guerra, ele também se dedicou a estudar as propriedades dos óleos essenciais e também escreveu esse livro aí, né, também chamado de Aromaterapia, ou Aromaterapia em francês, que os tratamentos com os óleos essenciais de plantas, né, muito fantástico. Os óleos essenciais, eles têm origem de uso, como eu disse, na época das cavernas, com registros fidedignos nós temos já no Antigo Egito,
eles eram usados para tratamento de saúde, tratamento de beleza e para embalsamar os corpos. Múmias examinadas recentemente mostram que dentro do revestimento do corpo há plantas que são produtoras de óleos essenciais, plantas aromáticas. E muitas delas têm ação antioxidante, por isso as múmias se conservam tão bem até hoje. Não só por causa das plantas com óleos essenciais, mas também pelos outros processos que eram usados. Hipócrates já usava nos pacientes as plantas, né, com propriedades aromáticas, e o olíbano e a mirra são óleos essenciais que nós temos hoje, e aí a gente vê a resina, tanto do olíbano quanto da mirra. Vocês lembram que o menino Jesus, se vocês não têm lembrança, mas acho que todo mundo tem, que o menino Jesus, ele, quando nasceu, ele ganhou presentes, né? Vocês lembram disso? E o presente que Jesus ganhou, um deles foi ouro, muito valioso, né? O outro presente foi o incenso, vocês lembram, e a mirra. E na concepção de muita gente, são presentes desproporcionais, porque o ouro vale muito. Aí o cara, lá o outro rei mago, Casquinha, vai lá e dá mirra, um pacote dessa resina de mirra. O outro vai dar um pacote de resina de incenso. E aí a pessoa fica, pô, velho, que cara Casquinha, o outro deu ouro. Só que, naquele tempo, como hoje, 1 quilo de incenso, ele vale praticamente o mesmo que 1 quilo de ouro. Por quê? Pela raridade de conseguir esse material, a raridade da planta, a dificuldade de se conseguir, ok? Aí mostra o Jean Valnet, né, usando na Segunda Guerra Mundial, e a do Terra, ela tem hoje essa produção de óleos essenciais retomadas a partir da aromaterapia moderna. Temos aí também, no Egito Antigo, alguns hieróglifos trazem a aplicação de óleos essenciais, e essa figura aí, o pessoal da enfermagem sabe, na época da peste negra, os médicos daquela época, eles vestiam esse roupão para se proteger e usavam essa máscara aí com esse bico de passarinho. Alguém fica perguntando por que usar essa máscara. Também é uma forma de proteção. De duas formas. Proteção contra o mau cheiro e proteção contra os humores, né? Naquela época não havia conhecimento de vírus e bactéria, contra os humores da peste. O que é que eles faziam? Eles pegavam plantas aromáticas que eram conservadas em vinagre ou álcool, mas principalmente vinagre, molhavam algodão, estopa, alguma coisa assim, e enchia esse bico. Qual era a ideia? Evitar o mau cheiro dos cadáveres, que tinha cadáver em tudo quanto era lugar, mas também eles observaram uma coisa: os perfumistas da época, eles não pegavam a peste, ou quando pegava, não morria, a maioria não morria. E eles entenderam que isso tinha a ver com o manuseio daquelas plantas aromáticas que eles tinham nos laboratórios de perfumaria. Por isso eles passaram a usar também, e para muita gente deu certo. A Marguerite Maury fundou uma terapia muito legal, tratando com óleos essenciais também. O outro carinha aí, né, o Robert Tisserand, ele lançou a arte da aromaterapia nos Estados Unidos, fez os passos do Gaté Fossé, do Valnet, e ele é massagista e publicou vários trabalhos com óleos essenciais, também com muito sucesso lá nos Estados Unidos. Okay? Daí o Ministério da Saúde, em 2018, ele cria essa portaria, a portaria 702, em que inclui na chamada Política Nacional das Práticas Integrativas Complementares, a PNPIC, que inclui aromaterapia, apiterapia, bioenergética, enfim, uma série de procedimentos não convencionais, não médicos, digamos assim, mas que estão autorizados, inclusive no SUS, a serem usados como práticas integrativas complementares. Então, deixou de ser uma coisa assim, feita por debaixo do pano, para ser algo autorizado pelo Ministério da Saúde. Quem quiser depois, baixa lá no site do Ministério, essa portaria na íntegra, ela mostra como isso pode ser aplicado. Evidentemente que médicos não recomendam óleos essenciais, pelo menos não a maioria, porque eu conheço médicos, enfermeiros, que não só usam, como também recomendam aos seus pacientes óleos essenciais de muitos tratamentos. Obviamente, ele não pode prescrever isso no receituário, porque o
CREMEB vai caçar o registro dele legal. Mas é uma coisa que já é padrão em muitos países europeus e no próprio Estados Unidos. E aqui no Brasil, muitos médicos estão aderindo a isso, já há um lobby forte para que essas práticas possam também ser executadas por médicos e profissionais da área de saúde, e eu digo enfermeiro. Aí alguém diz, a aromaterapia não é uma coisa científica. Bom, eu tenho aqui a Biblioteca de Saúde Americana, não sei se vocês, na época de faculdade, chegaram a pesquisar nela, PubMed, que registra ali os artigos científicos dos Estados Unidos. E se você digitar lá no PubMed óleos essenciais, você vai ter, eu coloquei essa lâmina aqui, 32.751 estudos científicos feitos com óleos essenciais. Inclusive, muitos feitos aqui no Brasil, em diversas universidades. São Paulo, na Unicamp, a Universidade Estadual de São Paulo, em Belo Horizonte. Muitas universidades públicas, elas promovem vários estudos com a aplicação de óleos essenciais. Tem sido tema recorrente de trabalho de conclusão de curso de muitos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Okay? Por que os óleos funcionam? A aromaterapia funciona? Porque os óleos são concentrados, eles podem ter de 10, 20 a mais de 200 substâncias químicas diferentes, e aí vem a vantagem disso, que é justamente evitar a resistência bacteriana. Um antibiótico, a bactéria tem que lidar com uma ou duas substâncias químicas, e isso se torna relativamente fácil a bactéria criar resistência. Por isso nós temos hoje as chamadas superbactérias. Mas quando se trata de óleo essencial, com muitas substâncias químicas, não existe até hoje nenhum estudo que mostre resistência bacteriana ao tratamento com óleos essenciais. Justamente porque não é uma substância, mas são várias. E fica difícil, bioquimicamente, para a bactéria lidar com isso. O risco de uso é muito baixo, praticamente não tem efeito colateral. É raro uma pessoa que tenha efeito colateral a óleos essenciais, muito raro. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Cientificamente é estudado exaustivamente, 32 mil artigos não é pouca coisa, e isso só aumenta a cada dia. Atua física e emocionalmente e principalmente com ação sistêmica, né? O uso pode ser tópico, aí a gente vê. Liga aí, só um minutinho, liga aí o notebook para mim, que está descarregando. Pode ser tópico através de massagem, através de compressas. Por exemplo, uma criança que está com febre, você não quer dar um antitérmico, pega uma toalhinha, molha com água fria, não precisa nem ser água gelada, molha com água fria, pinga algumas gotas do óleo essencial, peppermint, hortelã-pimenta e aplica isso no corpo. Vai aplicando e vai baixar a febre tranquilamente, ok? Pode ser na forma de cosmético, como eu falei, banhos na banheira, quem tem uma banheira em casa pode usar óleos essenciais, enfim. Tem a aplicação por inalação, já falei, a difusão no ambiente, a inalação direta, que é botar na mão e cheirar, num algodão, muito legal também, porque o algodão segura o óleo, evita que ele volatilize muito rápido. Pode ser a forma de vapor quente, por exemplo, quem tem problema de sinusite, rinite, nós temos um blend de óleos essenciais, que é o Breathe, que em inglês quer dizer respire, que é uma mistura de eucalipto, do limão, da melaleuca, do hortelã, da folha de louro, do cardamomo. Então, quando a gente fala de blend ou mix, são vários óleos que têm atuação no mesmo sistema, na mesma função, e que a empresa junta esses óleos em proporções adequadas e forma esse blend, esse mix, para potencializar o efeito do óleo. Então, o Brief é, assim, uma coisa fantástica para quem tem problema de alergia, rinite, show de bola. E você pode usar inalando diretamente, pode usar na forma de massagem, inclusive massagem na sola dos pés, pode usar ele no vapor quente. Aquela técnica que nossos avós usavam, bota uma vasilha com água quase fervendo, pinga 2 ou 3 gotinhas do óleo, cobre com a toalha ali, deixa ali com a cabeça ali dentro, cria uma mini sauna. E você vai inalar aqueles vapores quentes para ter efeito terapêutico, ok? Tem gente que faz isso com eucalipto, por exemplo, né? Bota a folha do eucalipto, faz um chá e fica inalando aqueles vapores, descongestiona. O Brief é o eucalipto, que não é o eucalipto que a gente tem aqui, é outra espécie, mas todos os outros óleos que têm ação
para combater problemas respiratórios, ok? O uso interno pode ser através de cápsula sublingual, como eu falei, até no absorvente interno, a depender do óleo, pode ser usado também, ok? Na bebida, a gente usa muito aqui em casa colocar o óleo essencial de limão siciliano. Eu boto no azeite, boto o óleo de orégano também no meu azeite de oliva para saborizar. A gente põe tangerina, o óleo de tangerina no suco de limão também, suco de abacaxi com a gotinha do óleo de hortelã. Então, eles são muito usados na culinária também. Mas precisa saber usar quando for cozinhar, né? Porque com o calor ele vai volatilizar todinho. Mas em bebidas, em vitaminas, enfim, salada de fruta, você pode colocar que fica muito legal. Aí vem a questão, por que essas terapias são tão desacreditadas? É simples. Primeiro, porque a gente tem um lobby muito forte da indústria química, ok? A indústria farmacêutica domina o mercado e, obviamente, não quer perder. Em outro momento, a gente pode discutir por que a medicina tomou esse rumo. É um estudo muito demorado e bem interessante. O que é que houve? Que a medicina deixou os tratamentos naturais e passou a tão somente usar tratamento químico. Tem todo um processo histórico aí, até certo ponto criminoso, por trás disso aí. Também a desinformação desses procedimentos, né, terapêuticos mais naturais. Os mais velhos vão morrendo, os mais jovens não querem saber, não querem aprender. A raridade das plantas pela destruição dos ecossistemas. Antigamente, aqui na Lagoinhas, tinha muito malmiqué, muito mastruz. Eu me lembro quando eu era menina, a gente tomava uma porrada no baba, não tinha massageol, gelol, nada dessas coisas. Pisava mastruz com sal, enrolava no dedo, dermitido. Com 2 dias, o dedo estava bom. Eu me lembro de uma seriema, uma ave que meu pai criava, que quebrou a perna, e eu fiz uma tala de palito de picolé e botei o emplasto do mastruz. Em pouco tempo, a perna do animal estava curada. Era algo fantástico. Mas hoje você não acha mais essas plantas, muito raro. E, sobretudo, há um monopólio muito grande, né, das substâncias curativas pelos grandes laboratórios que ganham milhões e milhões de dólares ano com o uso dessas terapias. Aí você pergunta, você quer dizer o quê, Romualdo? Que nós não precisamos do medicamento químico? Em hipótese alguma. Eu estou dizendo que tem lugar para os dois. Existem casos que você vai ter que usar um antibiótico. Um paciente que está com uma pneumonia já numa condição bem avançada. Eu não vou ficar dando a ele chazinho e, embora possa dar óleo essencial para ajudar no processo, mas ele vai ter que ir fazer um exame, comprovar e tomar antibiótico. É claro, depois que debelar a fase aguda, né, do processo, aí a gente continua com os óleos essenciais, até como complemento, já que é para isso que eles são aqui. Mas outros tipos de problemas podem ser tratados somente com óleos essenciais, beleza? Aí o óleo de coco fracionado da Duterra. Esse óleo, como eu disse, ele é algo fantástico. A gente usa de várias maneiras, né? Inclusive para estética. Leane mesmo usa com óleo de alecrim no couro cabeludo. Bota umas gotinhas de óleo de coco, uma gota de alecrim ou 2, massageia o couro cabeludo, passa dos cabelos, fica, não é porque a minha mulher não, mas fica muito bonito, né? Então, o alecrim também é um óleo muito usado na área cosmética, né, de processos do couro cabeludo. Qualquer tricologista sabe disso. Aí é uma placa que eu não vou demorar muito nesse banner, são só algumas formas que a gente tem de usar os óleos essenciais diariamente. Nós precisamos assumir o controle da nossa saúde, principalmente na arte da prevenção, para evitar as doenças. Esse aí é o óleo hortelã-pimenta, é um óleo extremamente versátil, é um dos óleos mais usados no mundo depois da lavanda, é muito usado também na área de alimentos, né? Tanto para problemas respiratórios, quanto para problemas do sistema digestório, ok? Nas duas formas ele pode ser usado. Eu já falei da febre, ele tem exatamente uma concentração muito grande de mentol, que tem ação analgésica e refrescante, que está presente no gelol, no massageol e outros ol mais aí. Tem a mentona, que é imunoestimulante, vai abrir o sistema aéreo, é extremamente expectorante, antihistamínico, então a questão das alergias aí fantástica, e atua também no sistema digestório. A lavanda, que é o rei dos óleos, é o óleo chamado de coringa.
Porque a lavanda tem inúmeras aplicações cientificamente comprovadas, tá? Na questão de ser ansiolítico, de ter função antialérgica, atua com muita propriedade em assaduras. Crianças de recém-nascidas já podem usar a lavanda diluída em óleo de coco para assadura, em vez de usar aqueles cremes que tem alumínio, que tem uma série de produtos químicos. A lavanda em óleo de coco para assadura, show de bola. Muito interessante mesmo também em picadas de inseto ou até mesmo problema de pele. Minha filha, que ela é esteticista, então ela usa muito a lavanda com argila para dar tratamento de problemas na pele, né? Não só de acne, mas também em outras situações de tratamento de beleza. Ela tem acetato de linalila e linalol, aí que tem essa ação ansiolítica, né? Sedativa, calmante. Com isso, ela vai reduzir a liberação dos neurotransmissores que são excitatórios, deixa a pessoa para cima. Mas faço uma ressalva aqui. Estamos falando aqui da lavanda francesa. Nome científico, lavândula angustifolia. Existe a lavândula dentata, que é a lavanda brasileira, que ela não tem ação calmante. Muita gente usa, mas não sabe. Por quê? Porque ela tem muita cânfora. E a cânfora, ela, em vez de acalmar, ela estimula. Ok? Então, a lavanda brasileira, para calmante, não é legal. O cheiro pode ser igual, mas a ação é diferente por conta dos compostos químicos. Aí a gente tem uma placa, um bannerzinho falando sobre os efeitos da lavanda. O Brief, que é esse daí que eu falei, o blend para asma, sinusite, bronquite, é um blend específico para problema do sistema respiratório. Ok? Quem tem problema com ronco, apneia, sono, quem tem problema com asma, sinusite, bronquite, pode usar o Brief, que ele é fantástico. E efeitos eficientíssimos. Minha esposa, ela tem rinite alérgica, ela tomava Lexofedrin de 180 miligramas, até que nós começamos a trabalhar com os óleos essenciais, eu me voltei para essa área, e ela usa hoje o Brief, não fica sem. As crises são controladas, e ela tem o problema de trabalhar em ambiente com ar-condicionado, que potencializa as crises mais ainda, mas ela usando o Brief, aí na bolsa não falta o Brief, né, para fazer uso várias vezes ao dia, ou sempre que tem algum início de crise. Esse não pode ser ingerido, ok? Esse daí é somente para aplicação tópica e aromática. Vocês estão vendo aí embaixo essas A, T, quer dizer, A, uso aromático, T, uso tópico. Veja que não tem I de ingestão, porque ele não pode ser ingerido por conta do eucalipto, beleza? E esse S aí é que não precisa diluir, pode ser usado em peles sensíveis, ok? Mas a gente aconselha diluir para não perder o óleo. O que é que ele tem? A folha de louro, hortelã-pimenta, a melaleuca, que é potente fungicida, o limão siciliano, cardamomo, a canforeira, enfim. Plantas fantásticas para esses problemas de saúde. Aqui nós temos um blend protetor, que é o OnGuard. O OnGuard ele tem ação antiviral, é usado muito nos difusores em clínica nos Estados Unidos, na Europa, difusores de ar, para combater infecção hospitalar, né, vírus, bactéria. Tem estudos randomizados, inclusive, feitos com o OnGuard, e comparando ele em antibiograma, né? O antibiograma feito com antibióticos e o antibiograma feito com OnGuard. E ele tirou de letra, ok? Foi mais eficiente do que muitos antibióticos. Isso são, como eu disse, estudos científicos. Tem aí nele o cravo, a canela, a laranja selvagem, o limão, enfim, óleos muito potentes com a ação antiviral, antifúngica, antibacteriana muito forte. Nós usamos o OnGuard aqui em casa direto no ambiente, principalmente no inverno. Coloca ele em álcool, num spray e vai espirrando no ambiente. Usa inalando, usa em massagem. Agora também eu estava sentindo o corpo meio mole, pensando que ia gripar. Passou o OnGuard com óleo de coco na sala dos pés, calçou uma meia, deitou um pouquinho, quando levantou já estava outra. É fantástico. A gente usa e vê os efeitos, né? Óleo de orégano, outro óleo fantástico também. É chamado outro tipo de morfina, que ele tem uma ação assim muito, muito, muito legal para diversos problemas de saúde. Pode ser ingerido também, pode ser usado verruga também, Leandro. Nós somos as cobaias, sabem? A gente vai usando e vai vendo. Ela tinha uma verruga no dedo, usou o óleo de orégano por uns dias e a verruga simplesmente sumiu, apareceu.
né? E a verruga, você sabe que é provocada por vírus. Então, sumiu legal mesmo. Muito útil para infecções, né, garganta e por aí vai. Para quem tem micose de unha, também muito bom. É um antimicótico poderosíssimo. O lemon é o óleo que a gente toma todo dia de manhã. Levantou, 2 gotas de limão siciliano com um copo com água. Só vai se alimentar meia hora, 40 minutos depois. Ele vai ser um efeito de limpar, detox, alcalinizar sangue, combater esteatose hepática. E, além de tudo, é um óleo que tem efeito emocional muito positivo. Bota você para cima, ok? Aí ele é rico em limoneno, né? Ação solvente de gorduras e toxinas. Por isso que ele é tão eficiente aqui, né? Gama-terpineno, que vai atuar nos vasos sanguíneos e tem um potencial de elevar dopamina e serotonina, né? Que são os hormônios neurotransmissores que dão a sensação de prazer. Laranja selvagem também muito legal para quem quer trabalhar as questões emocionais. A melaleuca, um fungicida poderosíssimo. Os aborígenes australianos já usavam ela. Rica em terpinequatol, muito utilizado. Eu tenho estudos feitos. Esse estudo aqui, ele foi feito na Faculdade de Piracicaba, da Unicamp, e na Faculdade de Araraquara, da Unesp, mostrando o uso da melaleuca para combater diversas afecções da boca, né? Do tratamento, principalmente das gengivites. É um estudo bem legal também que mostra o potencial desses óleos, né? Comparado com medicamentos tradicionais. Eu tenho aqui, em Alagoinhas, tive uma paciente muito interessante, uma senhora, que ela tinha candidíase oral. E já tinha, o médico já tinha passado diversos antifúngicos e não tinha tido resultado. E ela procurou uma médica que me conhece e também receitou outros, mas enfim. Ela pediu que eu conversasse com essa senhora, eu fui lá, conversei e ela usou a melaleuca fazendo bochecho, né, gargarejo com a melaleuca, e teve um efeito também muito legal, ação contra a Candida albicans, né, que provoca a candidíase, o chamado sapinho em crianças, para quem não sabe, e ela tem uma ação fantástica. Em mulheres que têm candidíase vaginal, pode ser usada em banho de assento, que é uma coisa também que é prática da hidroterapia, né, o banho de assento. Aí colocaria, nesse caso, algumas gotas da melaleuca e vai ajudar certamente a combater essas infecções vaginais. Bom, é isso aí, gente. Nós estamos agora... Tem muito mais coisa, mas não dá para falar tudo num dia só, é óbvio. Eu quis dar assim, um panorama geral do que são os óleos essenciais, para que servem e, acima de tudo, como a gente pode receber benefícios através do seu uso. A nossa ideia, que eu falo em nome da empresa, a do Terra está hoje em 54 países no mundo, tem 8 milhões de pessoas cadastradas, fora os que não são cadastrados e usam os óleos essenciais. E a meta da empresa é que cada casa tenha pelo menos um óleo essencial no mundo, para que as pessoas possam cuidar melhor de sua saúde, prevenir o aparecimento de certos problemas, potencializar os efeitos que o corpo já tem através de um bom estilo de vida. E nossa missão como consultores da Duterra, consultores do bem-estar, é levar esse conhecimento às pessoas, das boas práticas de saúde, da alimentação correta, do uso correto da água, da atividade física, da questão da vitamina D, que não é muito comentada. A vitamina D ela tem um papel fundamental, inclusive na questão do combate à Covid. Tem estudos mostrando que quem tem um índice de vitamina D alto se recupera melhor, adoece menos. E o índice de vitamina D hoje no mundo ele está muito abaixo do padrão ideal. A gente tem aí exames mostrando um padrão de 40. Quando você dá um índice de 40 de vitamina D, o pessoal considera normal. Não é normal, é comum, mas não é normal. O normal é de 60 a 100, ok? Mas a vitamina D a gente precisa ter através da exposição ao sol ou fazer, né, a reposição. Mas, enfim, a nossa ideia é essa, levar a saúde às pessoas, que as pessoas se apropriem dos cuidados da saúde, porque isso é possível. Só precisa um pouquinho de esforço para aprender e cuidado em deixar certas práticas que são nocivas, ok?
Perguntas. Eu sei que vocês estão cheios de perguntas. Eu vi que já anotou um bocado de coisa aí. Deve estar cheio de perguntas. Vamos abrir agora. Eu vou sair aqui da tela para a gente poder conversar melhor sem interferências aqui. Ok? Só um minutinho. Cadê meu mouse? Não está funcionando. Vamos lá, mouse. Acabou a bateria? Não. Certo. Então, sair da tela. Pronto, amigas. Pode fazer as perguntas que eu sei que você tem. Geise, está me ouvindo? Saiu? Está me ouvindo, Geise? Oi, pode falar, estou ouvindo. Você está me ouvindo também? Estou ouvindo, pode falar. Pronto. Na realidade, o que eu estava anotando eram informações sobre os olhos, né? Porque a gente acaba se passando em algumas coisas, são informações que eu quero ter escritas para não esquecer de forma nenhuma. E caso eu esqueça, eu ir procurar aqui nas minhas anotações, ter tudo aqui direitinho. Uma dúvida que eu tenho é a partir de quantos anos a pessoa pode estar utilizando esses óleos. Boa pergunta. Tem uma idade, criança pode... Pronto, vamos colocar assim, criança pode usar sim, a depender do óleo e da forma que usa. Não é todo óleo que pode ser usado por criança. Por exemplo, nós não recomendamos para crianças abaixo de 5 anos o óleo de hortelã-pimenta. Por que não? Porque ele é muito forte. E os pulmões da criança ainda estão em um processo de formação, você sabe disso. Então, a gente não recomenda esse óleo para criança pequena. Mas existem outros óleos que podem ser usados por criança, inclusive recém-nascida, como a lavanda, por exemplo, pode ser usado tranquilamente. Então, cada caso é um caso. Aí, por isso que tem que ter sempre um aconselhamento de alguém que tem experiência na área do uso dos óleos essenciais. Porque, para criança de 5 anos acima, o hortelã já pode ser usado sem problema. Ok? Mas para criança abaixo dessa idade não é recomendável, por conta de algum possível efeito. Beleza? Então, teria que ver o caso, qual é, está querendo usar o óleo para quê? E que óleo você quer usar? Bom, aí cabe ao terapeuta, ao aromaterapeuta, determinar o óleo que vai ser usado, em que concentração, ainda tem isso também. Realmente, em crianças, a gente usa uma diluição de até 1%, 0,5% da concentração dos óleos em óleo carreador, para justamente evitar possíveis efeitos, porque a pele da criança é muito sensível, então a gente tem que ter esse cuidado. No rosto, a gente usa também, mesmo no rosto de adulto, se for aplicar óleo essencial, a gente usa uma concentração de 1,5% a 2% no máximo, já dependendo do óleo. Coisas muito fortes, como orégano, por exemplo, a diluição tem sempre que ser bastante alta, 1% já está de bom tamanho. Então, varia muito, né? O que vai usar, quem vai usar e onde, por exemplo, vai ser usado. Se você faz a massagem na sola dos pés, você pode usar uma concentração de 10%. Não terá nenhum problema. Mas você não vai poder fazer essa mesma massagem no rosto, com essa concentração. Com o mesmo óleo, sim, mas com a concentração tão alta, não. Então, isso varia muito. Respondi a pergunta? Com certeza, sim. No mais, só comentários positivos, né? Porque antigamente saúde era só o conceito de saúde para o Ministério da Saúde era apenas o bem-estar físico, né? Aquela estabilidade física. Hoje não. Hoje é o bem-estar físico, mental e social, né? Eu ainda acrescento então, espiritual. Isso que está também, né? Acaba ajudando. Então, os olhos, eles só vêm para ajudar. Muita gente não tem o conhecimento, justamente pelos motivos que o senhor falou, por não ter mais essas ervas no ambiente.
também pelas pessoas não darem continuidade, né, a esse conhecimento. Muitas pessoas acham que os efeitos são mínimos, mas, né, a gente tem exemplos muito vivos em nossas vidas, como o mastruz, que eu também me lembro, e outras ervas. Mas, infelizmente, a indústria farmacêutica, e na minha concepção, parece que o objetivo deles não é a cura, né, e sim a dependência. Porque a Não gente parece, sabe que... não. Depois eu vou passar para você o nome de um livro que você deve... Eu não sei, acho que tem ele em PDF para baixar. Que mostra como a indústria farmacêutica age, inclusive de forma criminosa. Eu tenho até aqui uma parte do PDF, vou passar para a Leandra e vou passar para você. Não tem o livro todo, mas tem uma parte, só me interessou uma parte. E aí a gente vai ver que a indústria farmacêutica ela age sim de modo criminoso. Eu não posso afirmar isso publicamente, eu não tenho como provar. Mas pessoas que investigam, que conhecem, sabem disso e todo mundo sabe que o interesse deles é realmente que você se mantenha dependente. Um exemplo típico dependente. Um exemplo típico disso são as questões do sistema digestório. Todo mundo sabe, bem conhecido aí, tipo o omeprazol. O omeprazol, a própria medicina confirma que é um medicamento para você usar por alguns dias, 3, 4, 5 dias no máximo. Mas se usa o omeprazol aí constantemente, é vendido aí constantemente. As pessoas usam, reduzindo bastante a acidez do estômago, que é uma coisa necessária, a gente sabe disso, né? Isso tem outras implicações no metabolismo e é realmente um crime que se faz hoje. E aí a gente tem os óleos essenciais, como o blend Digest Zen, ou Zengest, que é um blend também de plantas voltadas para o sistema digestório, que você se livra do omeprazol e se livra dos problemas que as medicações causam. Então, os óleos essenciais, como eu disse, não é que eles venham substituir todos os remédios, não é isso. Mas eles vêm substituir uma boa parte deles, sim. Isso aí eu posso afirmar sem medo de ser feliz, porque não sou eu quem diz, são as pesquisas científicas. A prova disso é que só aumenta, né, a indústria farmacêutica. Sim. Aqui mesmo no município a gente pode avaliar, são muitas. Tem uma determinada empresa que em cada esquina existe uma farmácia, né? E isso é mais pela dependência da medicação, porque acaba desencadeando outros fatores, cura um ou trata um, e aí desenvolve outros e a pessoa fica naquela dependência. Então, seria muito bom Perfeito. que muitas pessoas tivessem mais e mais conhecimento, não só desses óleos, mas como de todas as outras formas naturais para se ter uma vida de qualidade. Né? Exatamente. Eu conheci a partir de Leane, e assim, eu estou disseminando conhecimento, aos pouquinhos eu estou enviando para várias pessoas, e assim, eu espero que elas recebam de forma positiva, né? E que continue passando para outras pessoas. Beleza, maravilha. Amiga, nós vamos fazer o seguinte. O que você quiser saber sobre os óleos essenciais, você conversa com a Leane e a gente vai fornecendo para você material para você ir sedimentando o seu conhecimento, ok? Também, se quiser algum óleo, você pode falar com ela, que a gente faz o pedido aqui para você começar a usar, porque nada mais interessante do que a pessoa usar para falar de experiência própria. Porque você falar do que você ouviu, do que você leu, do que você assistiu é uma situação. Mas quando você fala do que você usou e sentiu os benefícios, a mensagem ela sai com muito mais força, com muito mais credibilidade, porque a pessoa usou, experimentou. Então, se você quiser fazer uso, a gente está aqui para dar as orientações, dar todo o apoio necessário para que você essa imersão, eu vou chamar assim, né, dentro dos óleos essenciais. A gente está tendo toda semana encontros para falar deles, cada semana de um óleo diferente, ou de 2, 3 óleos por reunião. Eu vou estar sempre enviando para você esses links, você já sabe usar o Zoom agora, então você vai estar tendo essa oportunidade no dia que você puder acessar. Geralmente a gente grava as reuniões, outra que não dá. E quando a gente grava, eu posto no meu canal no YouTube.
Aí, no dia que você não puder assistir, fala, Leandro, eu não pude assistir, vai estar no canal. Aí ela te manda o link do canal, do vídeo, e você assiste lá no dia seguinte, se não puder assistir ao vivo. Ao vivo é bom porque pode interagir, né? Fazer perguntas e tudo, e no chat. Mas, fora isso aí, não tem problema. A gente está aqui à sua inteira disposição para te orientar, para te dar o suporte, aquilo que você precisa. Ok, eu agradeço muito. Muito bom conhecer vocês, ter essa oportunidade, né? Beleza. Então, Deus que lhe dê uma boa noite. Você continue a conversa com a Lena aí, porque eu vou ter que participar agora de uma outra reunião, que está sendo feita a nível de Brasil. Eu tenho que sair aqui agora. Mas você pode continuar conversando com a Lena aí pelo